O que significa para você ser vitorioso na sua vida espiritual, na sua vida emocional ou em qualquer outra área da sua vida, como na vida física ou financeira? Ser vitorioso talvez significa, na área financeira, ser rico, ser bem-sucedido em tudo. Significa você ter muitas rendas, muitos bens. Ou ser vitorioso significa você ter o necessário, você ter o natural, o sobrenatural em Deus, para que as coisas fluam de forma real, perfeita, para a glória do Senhor dentro do seu lar. É sobre isso que iremos falar nesta manhã, a respeito basicamente de uma vida vitoriosa nas finanças. O que significa basicamente ser vitorioso nas finanças. Como poderemos entender essa vitória? Essa vitória está ancorada naturalmente no próprio Senhor. Às vezes tem pessoas que não têm tanto recurso financeiro, mas vivem uma vida abundante na obra do Senhor, sendo generoso, sendo uma pessoa comprometida com o Pai, com os irmãos, com a sua família, consigo mesmo, e a vida vitoriosa está sempre atrelada a uma vida equilibrada dentro daquela perspectiva que Deus o chamou, dentro do propósito que Deus estabeleceu para si. O texto usado nesse devocional de hoje está em 2 Coríntios, no capítulo de número 9, versículo de número 6, onde diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. É notório que quando a gente fala basicamente sobre isso, sobre finanças, e quando relacionamos a finança a uma vida vitoriosa, estamos falando de recompensa daqueles que são generosos ou aqueles que são avarentos. Se eu semeio pouco, obviamente eu vou colher pouco. Se eu semeio de forma generosa, eu vou receber abundantemente de forma generosa. A proporção daquilo que a gente faz e daquilo que a gente pensa no nosso coração a respeito de transmitir, de abençoar a outros, é exatamente isso que vai vir para nós como sendo uma recompensa do próprio Deus. Ou seja, o autor fala aqui que quando Deus planejou você, Ele pensou de forma maravilhosa. Ele idealizou sua família para ser próspera, mas alguns inimigos poderão minar uma vida vitoriosa que você pode viver. Por exemplo, um desses elementos que pode minar a sua vida espiritual, que também está atrelado à sua vida financeira, pode ser a avareza. A avareza é algo que pode tirar você daquele lugar que Deus queria te colocar, projetar você. Então, ser generoso significa dizer ter um coração voluntário para abençoar pessoas de forma excelente, adorando a Deus. Então, quando eu e você adora Deus em espírito e em verdade, mas tem um coração voltado a abençoar cada um que está em nossa volta, sendo também cooperador desse reino em toda a instância de nossas vidas, somos abençoadores e temos uma vida vitoriosa em nome de Jesus. E o autor coloca que a Bíblia é o grande manual para uma vida organizada e abundante. Isso é de Gênesis a Apocalipse. Você pega o primeiro livro da Bíblia e vai até o último livro, e lá você encontra uma extraordinária forma de você lidar com as finanças, com o dinheiro. Ou seja, sendo adepto do próprio Senhor, o Senhor que criou os céus e a terra, e não adepto ao mamon, que é aquele que gera basicamente isso, que é a ganância, que é a avareza, o afastamento do próprio Deus, com formas de se isolar ou com formas de querer granjear apenas para si aquilo que Deus, de forma clara, está querendo que você abençoe pessoas com as gorduras da generosidade que Ele tem dispensado para a sua vida. Então, quando falamos da Bíblia, falamos de mais de 2.300 referências a respeito do dinheiro.
exatamente mais de 2.300 referências dizendo que o amor ao dinheiro, por exemplo, é a raiz de todos os males, já vimos isso, que o dinheiro é a fonte de toda a ganância quando não se tem controle sobre ele, mas que ele também é resultado da bonança do Senhor quando você está sendo orientado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo foi um exímio encorajador, como diz aqui a palavra de Deus, para aquele povo que Deus semearia, que Deus estava trazendo à tona para fazer a sua obra. Então, em todo tempo, o apóstolo Paulo, como aqui em 2 Coríntios, capítulo 9 e versículo 6, ele diz: se você semeia pouco, você colherá pouco, mas se você semear muito, você colherá muito. É a questão da reciprocidade. Isso aí é um princípio. É claro que quem investe mais, proporcionalmente, vai receber mais em troca, e quem investe menos vai receber também menos em troca. Então, tudo o que de forma generosa for semeado redundará num resultado esplêndido. Então, aquilo que é semeado por mim e por você, mas de forma generosa, de uma forma agradecida ao Pai Celestial, com certeza esse Pai vai te abençoar profundamente. Agora precisa ser com dedicação, adoração e, sobretudo, generosidade de forma fiel. E você vai ver a graça de Deus sobre a sua vida. Assim também acontece com uma família que medita na palavra de Deus, uma família que tem a oração profunda e de forma graciosa tem vivenciado essa abundância do Senhor em sua vida. É uma família vitoriosa debaixo da graça, do favor, também na área financeira. E aqui ele finaliza a lição dizendo que quando se trata de vida abundante, há uma semelhança com Cristo que, sendo Deus, se humilhou e se esvaziou para dar a vida por cada um de nós que somos pecadores. O resultado desse plantio de Jesus, entregando a sua própria vida em nosso lugar, fez com que milhões de pessoas se achegassem ao Pai pelo sacrifício do próprio Jesus. É o que diz lá em Romanos: por um entrou o pecado e entrou a morte, mas pelo outro, segundo Adão, falando de Jesus, entrou a vida, e a vida em abundância, gerando vida eterna para todos aqueles que nele creem. Então, quando a gente fala de vida vitoriosa na área financeira, significa dizer uma vida que reconhece a autoridade de Deus acima de Mamon, uma vida que vive na plenitude do Pai e exercendo a generosidade sobre todas as coisas, entendendo que Deus é aquele que deu, é aquele que dá e sempre vai prover na sua casa em todos os momentos. 2 motivos de orações aqui que nós queremos trazer. O primeiro deles, ore para que você entenda e se torne uma pessoa radicalmente generosa. Vamos orar para que Deus aguce a generosidade da sua vida, da sua casa, da sua família. E o segundo pedido de oração é para que nós oremos para que cada família seja sábia para administrar os recursos que chegam até aquela casa, até o seu lar, até aquele lugar de adoração, aquele ambiente de glorificação ao Senhor. Então vamos orar nesse momento. Eu quero que você, em nome de Jesus, se junte comigo e a gente vai fazer essa oração. Vamos juntos? Obrigado, Senhor, por esse momento, que nesta hora o Teu nome seja glorificado, exaltado, Senhor, em cada família. Te pedimos agora que, pelo nome de Jesus, cada família entenda o propósito da generosidade. Que a generosidade, que o amor, Senhor, que o desapego, Senhor, esteja presente em cada família, em cada indivíduo, Senhor, em particular, e que nós possamos entender o princípio, Senhor, da colheita, o princípio da semeadura, o princípio da generosidade e fidelidade ao Senhor. Te pedimos em nome de Jesus por cada família, Senhor, para que elas encontrem o lugar da sabedoria. A sabedoria de entregar, a sabedoria de colher, a sabedoria de plantar em todos os momentos de sua casa e de sua vida. Assim oramos e te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém e amém.